A Polícia Civil investiga se a morte da mulher foi causada pela exposição a gases tóxicos. O marido da professora, Vinícius de Oliveira, ele continua internado, ele está internado em estado grave. O pai contou que o filho percebeu um cheiro forte do produto e saiu da piscina, mas nesse intervalo a esposa já tinha entrado na água. Não sei se a gente tem esse vídeo, então vamos ouvi-lo. Ele percebeu que tinha muito cloro na água, ele sentiu a diferença na água quando ele mergulhou. Mergulhou não, ele estava nadando, ele estava atravessando. Na hora que ele chegou na parte mais funda, ele viu a diferença na água, ele pegou e não voltou, ele pegou e saiu da piscina, pegou e correu e avisou para o professor. E nisso a minha nora já tinha pulado. E ela já saiu mal do outro lado. Bom, 6 pessoas passaram mal após essa aula, a academia não tinha alvará para funcionar e a instalação elétrica da piscina estava ligada à cozinha do local. E os produtos de limpeza da piscina também estavam em local inadequado, segundo as investigações da polícia. A polícia está apurando esse caso e investiga se a morte da mulher foi causada por exposição de gases tóxicos. A gente está voltando para quem estava conosco na TV. Já estamos de volta, a gente está falando sobre o caso da morte de uma professora após uma aula de natação e também outras pessoas que estão internadas diante disso. Quem está conosco neste momento é um professor de Química da USP, o Reinaldo Bazito, para tentar nos ajudar, né, a entender. Ficou todo mundo muito assustado, né? Nossa, quantas e quantas aulas de natação acontecem, né, no Brasil afora e esse risco. Quais são as suspeitas? Quando a polícia diz que pode ter sido contato, foi uma manipulação equivocada, pode ter sido uma manipulação equivocada? O senhor, como professor de Química, como é que o senhor está analisando esse caso? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu analiso esse caso acreditando que tenha sido uma combinação de manipulação equivocada com excesso de produtos. Os produtos químicos para tratamento de piscina, se eles forem utilizados de acordo com as instruções, de acordo com a maneira correta, eles são bastante seguros. Aliás, eles são essenciais para manter a própria segurança da água, né? Sem micro-organismos, sem contaminações, etc. Só que, se eles forem manipulados de maneira errada, por exemplo, se você misturar produtos inadequados entre si, o hipoclorito de cálcio, que é o cloro da piscina, com um redutor de alcalinidade, por exemplo, ele vai gerar gás cloro, que é um gás extremamente tóxico. Travou? Travou a ligação com ele, infelizmente, perdemos a conexão. É assustador esse caso, não, Sakamoto? É assustador. Eu ia até perguntar para o professor exatamente isso, a questão do cloro, né? Gás cloro é uma coisa que é utilizada, inclusive, em guerra, na verdade, como arma química. Com algumas variantes, é claro, mas é assustador. Eu só espero que ao final da investigação, que seja rápida, né, para dar uma satisfação à família das vítimas, também à comunidade que usava a academia, né, e também o pessoal que usa academias espalhadas por todo o Brasil de uma maneira geral, que a responsabilização seja não apenas sobre a questão, a pessoa ou o funcionário, ou quem de fato colocou os produtos químicos na água, mas também a própria empresa, sabe? Que não caia só no lado mais frágil, porque a empresa tem uma responsabilidade. Mas era dele a justificativa. É um químico, é um farmacêutico, é um técnico especializado, porque o que tudo indica, o cara era manobrista. Né, envolvido era manobrista. Então, a empresa tem uma responsabilidade. Eu já vi um discurso de vitimização por parte da empresa, tentando jogar a responsabilidade adiante. Né? O Brasil é campeão mundial em terceirização de responsabilidade. Mas isso não pode. Isso aí é uma questão de uma responsabilidade também que envolve a empresa e os proprietários da empresa. Na hora de ganhar dinheiro fácil, a galera ganha. Na hora de gastar o dinheiro para contratar pessoas, comprar produtos, atuar de acordo com as regras, o pessoal some. Então, tem que ter essa responsabilização. Isso sem contar, Fabíola, do poder público também. A gente precisa discutir nesse caso. Eu não sou a favor de ficar fiscalizando absolutamente todas as dimensões da vida privada, mas num caso como esse, você precisa, na verdade, ter fiscalização para saber se os locais como esse, que acabam atuando e mexendo com a saúde das pessoas, estão de acordo com as normas.
E aí a gente fala de quem é a responsabilidade disso. Chama atenção, né, Josias? O estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. Já começa por aí, né? Sem nenhuma dúvida, aqui, Fabio, estamos falando de um caso em que há uma cumplicidade do Estado na morte de uma mulher e na hospitalização de 4 pessoas. Não basta responsabilizar o trabalhador que supostamente higienizava a piscina dessa academia, tampouco basta, embora seja absolutamente necessário, responsabilizar criminalmente e civilmente os donos dessa academia, e é preciso trazer também para o polo passivo dos procedimentos de investigação e das futuras ações criminais e cíveis, também o Estado, porque estamos falando de um estabelecimento comercial em cujo endereço funcionavam 2 CNPJs, nenhum deles aparentemente vinculados à atividade que era a academia, não tinha licença. Evidentemente, o Estado tem que dar explicações também, porque não é possível que uma academia estivesse com as suas portas abertas, funcionando ali sem nenhum tipo de fiscalização e submetendo os seus alunos a esse tipo de risco. Deu em morte, deu em hospitalização. Então, a culpa é coletiva e também a responsabilização precisa ser coletivizada. A gente voltou, o professor Reinaldo Basito voltou. Professor, até vou retomar a pergunta, né? Quais são as suspeitas? Eu peço desculpas. Imagina, quais são as suspeitas? E esse caso, o senhor já tinha ouvido algum caso desse tipo, dessa contaminação em piscina causando morte, ou isso é inédito? Isso, para mim, é inédito. Eu nunca tinha ouvido falar. É uma situação que é difícil de acontecer, muito difícil. Os erros têm que ser muito grandes para que isso aconteça. Porque existe uma certa tolerância de concentrações de cloro, existe uma certa tolerância de mistura de reagentes, etc. Então, para você chegar numa concentração de cloro que cause morte, se é que foi realmente a concentração de cloro, precisa ter havido um erro bastante grande. Eu queria lembrar que o Conselho Federal de Química, ele exige que haja um responsável técnico, um químico responsável técnico pelo tratamento de água de piscinas coletivas ou públicas. Então, precisa haver um profissional que entenda de química para supervisionar esse tratamento, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Eu até falei, na hora que eu estava falando das imagens, eu falei que tinha uma imagem depois ele jogando na piscina. Não tem essa imagem, a gente está falando das imagens da câmera de segurança e de monitoramento da academia e que podem muito ajudar nesse esclarecimento dessa situação. Uma das câmeras, ela registrou o momento em que o funcionário do estabelecimento realiza a mistura dos produtos químicos, essa daí. E aí a gente vê nas imagens o homem em uma área anexa à academia, ele pega um balde aparentemente vazio, vai até um ponto fora do alcance das câmeras e inicia o que parece ser uma mistura de substâncias. E conforme ele mexe, sai essa fumaça branca do balde. Né? O relógio da câmera marcava 1h24, a aula aconteceu minutos depois. O que pode ter sido essa fumaça branca, professor? O que pode ser essa mistura? Então, a fumaça branca é difícil dizer por essas imagens se ela é realmente uma fumaça ou se ela é pó. Porque para adicionar cloro em piscina, o procedimento normal é pegar um pouco da água da própria piscina e colocar o material, o hipoclorito de cálcio, normalmente, eles chamam de cloro granulado, para dissolver nessa água e depois você espalha essa mistura na piscina de uma maneira mais ou menos uniforme. Então, é difícil dizer se isso é realmente uma fumaça que está saindo ou se é a poeira do próprio hipoclorito. Parece ser fumaça. Se for fumaça, ele pode ter misturado uma substância ácida, por exemplo, o redutor de alcalinidade, com o hipoclorito. Isso geraria cloro gasoso, que é bastante tóxico. Mas isso é só uma hipótese, é difícil dizer só por uma imagem. Professor, a investigação desse caso, evidentemente, envolve a realização de perícias, né? O que eu queria saber do senhor a coleta de uma amostra dessa água, ela levará a conclusões definitivas? O que é que havia ali dentro? Por que causou uma morte?
por que 4 pessoas tiveram que ser hospitalizadas, ou dependendo do tempo decorrido, vai ser difícil chegar a conclusões? Olha, eu acredito que como a perícia atuou relativamente rápido, né, os peritos inclusive tiveram que entrar com o Corpo de Bombeiros pelas notícias do jornal, utilizando equipamento de respiração autônoma, eu acredito que essas amostras tenham sido colhidas cedo o suficiente para dar uma resposta. É importante também a necrópsia, que eu imagino que tenha sido feita da professora que infelizmente faleceu, né, que aí vai dar informações também da causa da morte, que isso é importantíssimo para o esclarecimento dos fatos. Professor, bom dia, boa tarde. Falando um pouco claro, estamos trabalhando em termos de hipótese, né, a possibilidade de gás cloro estar envolvido, falando só em hipótese. Aí eu me lembrei, gás cloro foi utilizado como arma química na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, eu acredito que existem tratados internacionais que fazem banimento do gás cloro, dado a letalidade, né? Ela atinge o organismo como o gás cloro? Então, a principal via que o gás cloro atinge o organismo é via respiratória. A gente inala o gás, aí isso nas nossas mucosas, ele quando entra em contato com a água do corpo, ele vira uma mistura de 2 ácidos, ácido clorídrico e ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso, só para vocês terem uma ideia, ele é parecido com o componente que tem na água sanitária. Então é como se você inalasse água sanitária. Isso agride violentamente todas as mucosas, o sistema respiratório, né? Pode causar queimadura, ele pode causar inclusive acidose metabólica, né? Então a pessoa pode entrar em uma situação muito grave de saúde. Isso é progressivo. A gente vê a moça, por exemplo, que saiu da academia, ela sai, ela fica sentada, ela está respirando, ela chega no hospital, ela morre. Então, aquele dano, ele vai progredindo. Então, pode chegar numa inalação muito grave, pode chegar, inclusive, num edema pulmonar, eventualmente um broncoespasmo, e a pessoa para de respirar, simplesmente. Professor... E, como você falou, ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, inclusive foi o Fritz Haber, né, a mesma pessoa que inventou a síntese da amônia, que é usada como fertilizante, que aplicou isso no campo de batalha pela primeira vez. Muito assustador. Cada coisa que a gente enfrenta no país, né? A primeira pessoa bebe uma caipirinha, também morre. A história né? Aí agora, numa piscina. É um absurdo isso. A gente não tem segurança nem para fazer uma aula de natação. Que loucura. É muito assustador. Professor, muito obrigada por estar aqui, compartilhar seus conhecimentos químicos aqui com a galera do UOL. Até a próxima.